que é a paciência? Perdemos tanta coisa por falta de paciência. Perdemos simplesmente o nosso controle baseado da nossa administração do nosso dia a dia, da nossa vida. Eu estava aqui nessa plantação de cacau da minha família aqui, peguei um cacau, machuquei o dedo. Me dei aquela vontade de xingar aqueles nomes mais horríveis que vinham nos meus lábios. Aí eu, calma, tem paciência. Ei, paciência. Todos nós temos que buscar a paciência, porque a maior inteligência do ser humano não é tanta sabedoria, mas sim a paciência para buscar a sabedoria. Sim, a paciência para abdicar conhecimento. Sim, a paciência para procurar a perfeição. Thomas Edison, com 6 meses depois de tanto ele tentar criar a lâmpada, com 6 meses depois ele descobriu o cobre. Ei, com a paciência você descobre a ferramenta. O que é a ferramenta certa para você fazer algo certo? O que é a ferramenta certa? Você tem a decisão certa. Tudo que você fazer na sua vida, você tem a decisão certa. E você tem que ter a decisão certa. Porque a decisão certa é que vai decidir a sua vida, o seu interesse, seus sonhos, suas vontades de que você quer. Com paciência tudo nós buscamos. Eu já perdi muitas coisas por falta de paciência. Por falta de paciência, já busquei coisas que no tempo que eu não poderia buscar. Era para me ter esperado. E ter me deletado, segundo a palavra de Deus, descansai e deletai. Então, eu era para ter deletado, porque descansar é 30, 20 minutos você descansa. Agora deletar não, vai anos e anos, e 10, 20, 30 anos, sei lá, tantos anos. E você vê na palavra da Bíblia, esses apóstolos, essas pessoas que serviram a Deus, esses servos de Deus que serviram a Deus, passou por tantas provações, passou tempo para tudo acontecer. E deu tudo certo da forma que Ele quis, porque você pediu para Deus, tudo Deus vai te dar no momento certo, na hora certa, que você tem que ter paciência para esperar. Paciência para tudo, nós temos que ter paciência para tudo. Eu estou passando por um momento de impaciência. E eu resolvi fazer esse pensamento falando de quê? De paciência. Porque eu já perdi coisa por falta de paciência. Porque falta de paciência, porque eu não tive inteligência e sabedoria. E já vi pessoas perder coisas especiais, porque só depois vão dar valor. Porque não teve paciência de buscar a solução certa e a decisão certa para resolver a vida. E assim nós perdemos coisas, nós perdemos valores, nós perdemos patrimônios, nós perdemos a nossa família, nós perdemos amigos, nós perdemos tudo por falta de paciência. A paciência simplesmente sabe o que é? É o teu ego mais forte. Você que nunca quer ser humilde. A paciência te busca a humildade. Qual é a paciência? Porque se você errou aqui, você está errando aqui, e você vai ficar com raiva, você vai ficar com a cabeça aqui, errei, mas vou acertar. Não, falta ter paciência para você pensar e saber o momento certo e as coisas certas, como acertar. A humildade também tem que ter paciência. Nós temos que ser pacientes por tudo. A paciência é quando você vai deitar. Você tem que ter paciência com o sol, com a chuva. Muitas vezes as pessoas reclamam do sol, reclamam da chuva. As pessoas reclamam do sol e reclamam da chuva. Quando não tem sol, a pessoa reclama da chuva. E quando não tem chuva, reclama do sol. Vai entender uma coisa dessa. O sol está quente, podia chover. Ah, está chovendo, podia fazer sol. Ei, você reclama até do prato de comida que você vai comer. Esse arroz está ruim, esse feijão está ruim, mas você tem arroz e tem feijão para comer. Você tem comida para botar na sua barriga para você se alimentar. Paciência, paciência. A paciência é a chave da sabedoria. Segundo muito novo, eu lembro um livro que falava sobre arte marcial e falava de um contramestre. Ele falava que a paciência é a ciência de toda vida interior e posterior do dia a dia da sua vida. Então, sabedoria. A sabedoria vem com paciência. A inteligência vem com paciência. As coisas boas na tua vida que você busca, tanto que você encontra do jeito que você quer, vem com paciência. Todas as coisas vêm com paciência. Paciência na tua vida, paciência para ti. Paciência na tua roupa, paciência no que tu vai vestir, paciência no que tu vai calçar, paciência em quem tu vai falar bom dia, boa tarde. Se não te responder, não vai te responder. Não é se dar bom dia a pessoa não te responder, não vai ficar impaciente. Só simplesmente vira a tua cara e sai caminhando na frente. Porque o outro dia que você voltar a dar um bom dia, aquela pessoa vai aceitar. Porque você teve paciência, você não foi com ignorância nem com estupidez, mas a pessoa vai te aceitar. O outro dia vai te dar e vai te responder também. Então paciência no seu coração, paciência em tudo que você vai fazer. Paciência. A paciência é a chave de toda inteligência. Meu bom dia e que
Deus possa nos abençoar. Com paciência nós vamos buscar o conhecimento e a palavra de Deus e a sabedoria com Ele. Ele vai te dar.